Olá pessoal, na última aula nós discutimos as reações que ocorrem com os compostos carbonílicos que nós identificamos como sendo os compostos carbonílicos pertencentes às funções aldeído e cetônio. Discutimos que em função da polarização que ocorre nesse grupo, que pode ser justificada por efeitos eletrônicos e de ressonância, nós discutimos então que esse carbono tem um caráter parcialmente positivo e esse caráter parcialmente positivo permite, atrai espécies doadoras de pares de elétrons, e essa doação de pares de elétrons a este carbono carbonílico leva à formação de uma ligação entre o carbono carbonílico e o grupo nucleofílico que atacou, ocorrendo simultaneamente a quebra da ligação π, que é a ligação mais fraca dentre aquelas que compõem a ligação dupla carbono-oxigênio, e com isso ocorre então a adição de um nucleófilo ao composto carbonílico. Essa adição então de um grupo faz com que um carbono que tinha apenas 3 ligantes e era hibridizado em sp2 se torne agora hibridizado em sp3. Então essa etapa de ataque caracteriza a formação então de um produto de adição. Discutimos ainda que essa adição pode sofrer algum tipo de catálise, ou seja, essa reação pode ser facilitada, e essa catálise então ela pode ser promovida pela adição de ácidos em quantidades catalíticas no meio. Havendo então a adição de ácido, os pares de elétrons do oxigênio então atuam como base, e capturam um próton. A carbonila protonada então ela está mais reativa, porque a protonação, como nós discutimos na última aula, aumenta esse caráter eletrofílico do carbono, fazendo com que o ataque do nucleófilo seja favorecido e mais rápido. E na última aula, então, portanto, nós discutimos alguns reagentes de adição, alguns exemplos de Z, que é essa nomenclatura geral que é apresentada aqui nesse slide. Então, nós discutimos que Z pode ser um organometálico, como, por exemplo, o reagente de Grignard. Discutimos ainda que Z, como doador de par de elétrons, pode ser o hidreto e, consequentemente, os reagentes doadores de hidreto, e ainda outros grupos funcionais que têm o carbono carregado negativamente, como, por exemplo, nitrilas e grupos ciano. No entanto, hoje nossa discussão continua dentro dessa ideia geral, mas considerando outras possibilidades. A outra possibilidade é considerar que, e se Z for um grupo que contenha grupos funcionais que contenham oxigênio ou nitrogênio? A diferença é que, se isso ocorrer, esses grupos então que vão reagir contendo oxigênio ou nitrogênio são grupos que, se ligando, uma vez estando ligados diretamente ao carbono, vão ser grupos onde Z vai ter um par de elétrons não ligantes neste carbono que foi hibridizado em sp3. Então vejam, dentre os exemplos que nós vimos na última aula, os grupos que se ligavam ao carbono era grupo alquila ou hidreto, ou seja, grupos que, uma vez ligados, não tinham pares de elétrons não ligantes. Hoje nós vamos discutir os reagentes que têm. E o que a gente observa? Quando o grupo que ataca, o grupo nucleofílico que ataca, contém oxigênio ou nitrogênio, o resultado, o produto de adição, é um produto que apresenta um carbono sp3, que nós sabemos que tem geometria tetraédrica, e o ângulo dessa geometria de separação entre os grupos que constituem aqui o carbono com 4 ligantes é um ângulo de aproximadamente 109 graus. O que ocorre, como vocês já sabem, que pares de elétrons não ligantes, ocupando esses orbitais então não ligantes, são elétrons que são bastante volumosos e que, por não estarem compartilhados em uma ligação química, eles geram interações repulsivas maiores que aquelas que a gente observa para pares ligantes. Ou seja, a interação estérica envolvendo grupos com pares não ligantes, ela é bastante significativa. Então, quando esse carbono está ligado a dois grupos que contêm pares não ligantes, ou seja, um é o oxigênio carbonílico e outro é o Z,
este composto, esse produto de adição, ele tende a não ser tão estável e a reação pode prosseguir. Ou seja, o produto de adição, contendo aqui a entrada de um nucleófilo que tenha pares não ligantes, está sujeito então a condições onde o produto de adição não é estável o suficiente para ser o produto final da reação e a reação pode prosseguir no sentido de que um dos grupos seja eliminado. Quais grupos podem ser eliminados? O oxigênio, que é um dos grupos que contém o par de elétrons, o oxigênio que era do composto carbonílico, que era do grupo carbonílico, né? E Z que atacou. Bem, considerar que Z se ligou ao carbono e levou um produto de adição, esse é o produto de adição. A ideia é que se a reação foi feita, a ideia é que Z é o elemento que a gente quer que ligue a este carbono. Então, considerar a permanência de Z para chegar a um produto final é o caminho esperado para uma etapa final. Então, vamos considerar que Z atacou e conseguiu, então, formar um produto de adição. Como eu disse, o produto de adição contendo dois átomos com pares não ligantes, ele pode não ser estável o suficiente e a reação prossegue no sentido de que um desses elementos seja eliminado. Eliminar o oxigênio é o caminho que levaria à permanência de Z e levaria ao produto final dessa reação. Então, como é que isso pode acontecer? Essa reação, desde o início, é uma reação de meio ácido. Em meio ácido, a hidroxila, o grupo OH carregado negativamente, não é um grupo abandonador, porque isso é uma base forte. Então, em condições ácidas, vocês já aprenderam isso no capítulo que nós discutimos as reações dos álcoois, as hidroxilas podem ser convertidas em bons grupos abandonadores por diferentes estratégias, mas uma delas é por protonação. Então, o meio já é ácido, então acontece a protonação desse grupo. Esse grupo agora protonado é um bom grupo abandonador. Então, com a assistência do par não ligante de Z, ocorre a deslocalização de um par de elétrons e a formação da ligação dupla carbono-Z, que é o nucleófilo que atacou na etapa de adição, e com isso, para que o carbono não exceda o octeto, a eliminação de uma molécula de água. O resultado disso, então, é que o oxigênio, inicialmente, que caracterizava a função carbonílica, então é eliminada como água, e o produto final, na verdade, é um produto que agora se assemelha a um composto carbonílico, só que no lugar do oxigênio original, a gente tem o elemento Z, que foi o que atacou. Nesse exemplo, Z é um elemento qualquer, é geral, mas a gente representa ele carregado positivamente, porque o raciocínio é simples, a gente já vem fazendo esse raciocínio ao longo dessa disciplina, né? O Z está aqui com dois pares de elétrons, sendo uma ligação e um não ligante, e nessa representação ele não tem carga. Na representação seguinte, a gente mostra duas ligações. Então, se com uma ligação e 4 elétrons ele estava zero, com 4 elétrons e 2 ligações, nós temos mais ligações, carga a mais. Então, nessa representação geral, nessa ideia geral, a gente mantém essa carga. Mas como produto final, num mecanismo específico, a gente teria que mostrar essa carga sendo neutralizada. Mas a questão aqui é discutir, então, que na primeira etapa da reação, houve a formação de um produto de adição. Esse produto de adição, então, foi acompanhado pela segunda etapa, e nessa segunda etapa aconteceu a eliminação de uma molécula de água. Então, essa etapa onde a ligação π foi refeita seria uma etapa onde ocorre uma eliminação. Então, de modo geral, a gente conclui que se Z for um grupo nucleofílico contendo oxigênio ou nitrogênio, a reação que vai acontecer com aldeídos e cetonas são reações onde acontece a adição seguida de eliminação. Esse é o mecanismo que a gente observa para esse tipo de grupo. Tá, e o tempo inteiro nós já discutimos, né, que essas reações são reações sujeitas a condições de equilíbrio. Então, uma vez que são reações sujeitas a equilíbrio, são reações reversíveis, da mesma forma que Z, deslocalizando o par de elétrons, eliminou o oxigênio, a gente pode considerar
que o oxigênio pode usar os seus pares de elétrons para eliminar Z novamente. Mas isso a gente nem precisa representar. Quando eu considero o oxigênio restituindo a ligação π carbono-oxigênio e eliminando o Z, isso nada mais é do que regenerar os reagentes. Se a reação já foi representada por uma seta dupla, mostrando que é uma reação reversível, a eliminação de Z, que foi o grupo que atacou, já é considerada quando a gente faz a interpretação dessa seta dupla, mostrando que se trata de uma reação reversível. Então, esses compostos, aldeídos e cetonas, podem levar a produtos de adição e parar na adição se os reagentes nucleofílicos forem aqueles que vimos na aula passada. Agora, se os reagentes de adição envolverem moléculas que têm oxigênio ou nitrogênio, o mecanismo prossegue no sentido de uma reação cujo mecanismo que leva à formação do produto final é o mecanismo de adição, seguido de eliminação ou adição-eliminação. Agora prestem atenção. O mecanismo é de adição-eliminação, porque houve a adição de Z e a eliminação do oxigênio, mas esse produto ainda pode ser enxergado de outra forma, né? No final das contas, o que aconteceu foi a substituição do oxigênio pelo nucleófilo. Então, este produto pode ser entendido, o produto pode ser entendido como um produto de substituição do oxigênio carbonílico por Z, ou seja, pelo nucleófilo. Mas o mecanismo no qual essa reação ocorre é o mecanismo, não é de substituição, não é SN1, não é SN2, o mecanismo é o mecanismo de adição-eliminação. Então, não confundam e eu vou mostrar alguns exemplos e vou mostrar em alguns momentos onde essa confusão ocorre. Então, o mecanismo é só aquele, a ideia é aquela. Então, a gente tem a carbonila, o carbono é eletrofílico e ele sofre a adição de vários reagentes nucleofílicos. Dentre os reagentes nucleofílicos que a gente vai discutir, a ideia é muito simples. Como eu falei para vocês, a aula de hoje trata então de grupos que têm oxigênio e nitrogênio. Então, quais são os reagentes de adição que têm oxigênio e nitrogênio? Um reagente de adição possível é uma molécula de álcool. Então, a molécula de álcool é um reagente de adição. A molécula de água também é um reagente de adição. E os compostos nitrogenados, como as aminas, também são reagentes de adição. Então, a ideia é muito simples. Ou adiciona com ataque de álcool, ou ocorre adição com ataque de água, ou ocorre a adição a carbonilas de aldeídos e cetonas, a adição por meio de amina. Em todos os casos, o raciocínio é idêntico àquele que foi mostrado no slide anterior. Eu vou discutir com vocês agora só as condições específicas de cada uma dessas reações. Então, quando o reagente de adição é a água, a adição de água ocorre, então, pelo ataque ao carbono carbonílico de uma molécula de água, e isso faz, então, com que haja a formação de uma ligação carbono com o grupo OH. Então, o ataque da água faz com que ocorra a presença, então, de um segundo grupo hidroxila, e o resultado, então, desse ataque da água é a conversão de um aldeído ou de uma cetona em um composto que é conhecido como gendiol ou hidrato. Gendiol por quê? Porque neste caso as hidroxilas elas estão no mesmo carbono, que é o carbono que era carbonílico, né? Então, como as duas hidroxilas estão no mesmo carbono, esse é um grupo geminal. Esse grupo geminal tem como grupos geminais, ou seja, no mesmo carbono, duas hidroxilas, que seriam hidroxilas de álcool, mas nesse caso, então, é um diol ou um hidrato. Como eu falei para vocês, quando a água é o reagente nucleofílico da reação de adição, o resultado disso, então, é que o carbono sp3, ele tem agora 2 oxigênios e com os pares de elétrons, esse oxigênio, então, ele vai
levar a interações estéricas repulsivas em relação ao carbono tetraédrico, e o resultado disso é que esse diol, esse produto de reação, então, é um produto que vai se formar dependendo da estabilidade desse carbono, e essa estabilidade, então, tem a ver, inclusive, com os grupos alquila, né? O tamanho desses grupos. Se esses grupos aumentarem essas interações repulsivas, intensificarem essas questões estéricas, esse produto perde estabilidade. E quando o produto perde estabilidade, nós já discutimos que uma hidroxila tende, o grupo que atacou tende a eliminar o outro. Então essa reação é uma reação de adição e uma adição que ocorre seguida de eliminação. Nesse caso, a gente nem precisa representar a etapa de eliminação, como foi mostrado no mecanismo geral do slide anterior. Por que não? A gente não precisa mostrar a eliminação porque, como são dois grupos iguais, a eliminação de um dos oxigênios nada mais é do que retornar a forma ceto ou a forma aldeídica. Então, esse equilíbrio, né, a ideia de reversibilidade, já contempla a ideia de que esse mecanismo é um mecanismo de adição, então esse é o produto de adição. E quando ocorre a eliminação, o produto de eliminação é a própria cetona ou o próprio aldeído, tá? Para que vocês se convençam disso, de que aqui é uma adição seguida de eliminação, é possível isso, e que a cetona ou aldeído é o produto da eliminação, tem um exercício marcado para vocês, já agendado, e aí eu gostaria que vocês fizessem após assistir essa aula, que é um exercício que é feito com marcação isotópica. Se eu não me engano, a marcação isotópica é da água, a gente já discutiu bastante marcação isotópica, e esse exercício é feito então utilizando marcação isotópica com o oxigênio da água, mostrando que esse oxigênio ataca a carbonila e desloca o oxigênio 16 da carbonila, mostrando que sim ocorre adição seguida de eliminação. Bem, como eu falei para vocês, essa reação então, que é uma reação de adição, é uma reação que está sujeita à reversibilidade e a condições de equilíbrio. E o equilíbrio então, ou seja, a porcentagem de reagentes e produtos quando a reação finaliza, quando ela alcança o equilíbrio, está sujeita à estabilidade dos compostos envolvidos. Então, por exemplo, quando a cetona, a cetona de partida é a acetona, ou seja, a carbonila então tem dois grupos metilo em torno dela, e o reagente de adição é a água, essa adição de água ocorre com a formação do hidrato, só que quando o equilíbrio é estabelecido, o hidrato está presente numa proporção de apenas 0,2%. Quando o composto de partida é um aldeído, nós percebemos então que a reação de adição ocorre e quando o equilíbrio é estabelecido, o hidrato se forma numa proporção de 58%. Já partindo do formaldeído especificamente, a proporção de formação do composto final do hidrato já sobe para 99,9%. Na última aula nós discutimos então que aldeídos e cetonas têm reatividades diferentes e que podem ser discutidos levando em consideração fatores estéricos e eletrônicos. Nesse exemplo a gente deixa claro aqui para vocês que a questão estérica ela é bastante importante para definir se a reação de adição ocorre com seguida de eliminação ou se o produto de adição é o produto principal. Então, o que a gente percebe aqui? Quando grupos alquilas são grupos volumosos, ligados ao carbono carbonílico, o resultado disso é que no produto onde nós temos um carbono sp3, esses grupos então vão interferir de maneira a diminuir a estabilidade deste carbono em função do ângulo tetraédrico, ou seja, aqui começam a aparecer interações estéricas, interações repulsivas em função de grupos mais volumosos. Aí vamos para o extremo. Quando a gente parte do formaldeído nessa reação, a adição ocorre
e quando a adição ocorre aqui, a taxa de formação de produtos já é muito alta, quase um rendimento quantitativo, porque aqui já não há interações repulsivas significativas em função de grupos pequenos como os átomos de hidrogênio. Então, aqui com esse exemplo eu reforço o que foi dito na última aula, que a adição, o produto de adição, ele depende então das interações de natureza estérica envolvendo o carbono sp3, dentre os fatores que precisam ser analisados. Mas para deixar mais claro ainda o mecanismo no qual a formação desses compostos ocorre, eu vou voltar em algo também que eu falei na última aula, que essas reações todas que nós vamos discutir são reações que podem acontecer com catálise ácida ou catálise básica. Então eu vou deixar isso mais claro para vocês. Nós estamos discutindo a adição de água. Quando a gente diz que a adição de água está acontecendo com catálise básica, na verdade, quem vai reagir em meio básico é a forma básica desse reagente, ou seja, a forma básica desse reagente, que é a água, na verdade é o hidróxido. Então, em meio básico, o ataque nucleofílico é feito por uma espécie mais reativa, é feito por uma espécie verdadeiramente básica, nesse caso, o hidróxido. Então, nessa hidratação, nessa reação de ataque envolvendo a formação de um hidrato, quando o nucleófilo é forte, como o hidróxido, ou seja, um nucleófilo que tem carga negativa, o oxigênio, então, ataca o carbono carbonílico. O motivo do ataque nós já discutimos. Esse ataque, então, nesse ataque é usado um par de elétrons. Esse par de elétrons, então, é utilizado para estabelecer uma ligação entre o carbono e o oxigênio que atacou. Nesse momento, a ligação mais fraca, que é a ligação π, ela se rompe e ela é deslocalizada na direção do orbital do oxigênio, levando à formação do que a gente já havia identificado na última aula como intermediário tetraédrico. O intermediário tetraédrico aqui, então carregado negativamente, sofreu a adição desse grupo hidroxilo. E aqui aconteceu a reibridização que eu venho mostrando para vocês de sp2 para sp3. Nesse exemplo, foi o exemplo visto no slide anterior, nós temos uma taxa de formação de produto, que é o hidrato, que é uma taxa de formação muito grande, devido à estabilidade do produto, uma vez que o aldeído de partida é o formaldeído, que tem só hidrogênios, grupos bem pequenininhos, então a formação de hidrato é favorecida. Esse intermediário tetraédrico, para levar ao produto final, precisa ter essa carga compensada. Isso acontece com captura de próton. Lembrando, não estamos em meio ácido, essa é uma catálise básica. Então, nesse momento, quem fornece próton não é um ácido, é uma molécula de água, que é o solvente da reação. Então, a água fornece o próton, que protona esse oxigênio, levando à formação da segunda hidroxila e a formação, então, do hidrato ou do gendiol, tá? Por que essa é uma reação catalisada? Essa é uma reação catalisada porque se a reação fosse feita em água pura, a água poderia atacar sim o carbono carbonílico em função da água ter o oxigênio, que é um polo negativo. Mas a água, enquanto um nucleófilo neutro, esse ataque ele ocorreria, mas ocorreria lentamente. Quando no solvente aquoso é feita a adição de uma base forte, que a gente pode fazer adicionando, por exemplo, um hidróxido de sódio, um hidróxido de potássio, a presença dos íons no meio aquoso, liberando essa base carregada negativamente, faz com que esse ataque seja equivalente ao ataque feito pela água, mas esse ataque feito por uma espécie carregada negativamente, ele é muito mais rápido, muito mais favorecido, então a reação se processa rapidamente, por isso a reação está catalisada por meio básico, tá? Então eu estou comparando o meio catalisado, considerando a comparação então de uma reação feita com água pura e da reação feita então na presença de íons hidróxidos, que levariam ao mesmo produto, mas nesse caso seria uma reação mais rápida. E aqui eu aproveito para chamar a atenção de outra coisa que é importante para que a gente faça essa discussão, que é uma discussão que talvez não tenha aparecido na Orgânica 1. Nas reações, então, a gente precisa entender em que pH as reações ocorrem,
tá? Então, quando a gente diz que a reação acontece com catálise básica, a gente está falando então de uma reação de pH básico. Então, o que isso significa em termos de representações mecanísticas? Isso significa que as espécies envolvidas no mecanismo, essas espécies não podem gerar aqui estruturas que não sejam condizentes com esse pH. O que isso quer dizer? Em pH básico, no mecanismo, a gente vai ter a representação de espécies orgânicas, né, ou espécies fortes, cujas cargas são ou neutras ou carregadas negativamente. Nunca eu vou poder representar a formação de um ácido forte em pH básico. Então, veja, ó, neutro, negativo, negativo, neutro, neutro. Então, é isso que a gente espera em relação a esse tipo de catálise. Essas reações de hidratação, assim como todas as outras reações de adição, elas podem ser feitas também com o uso de catalisador ácido, que eu já mostrei também para vocês em outros exemplos, mas aqui então só para a gente formalizar. Qual é a diferença então? Em meio ácido, considerando a reação de hidratação, o nucleófilo disponível é a água, não tem hidróxido em meio ácido. Então a água é um nucleófilo neutro. Como eu falei para vocês, esse nucleófilo neutro tem aqui um oxigênio como um polo negativo e um doador de par de elétrons, mas é um doador de par de elétrons mais preguiçoso. Então a reação aconteceria de forma mais lenta. Então, de que forma a catálise pode fazer com que essa reação seja favorecida? Então, a adição de um ácido forte a um meio aquoso leva à formação do hidrônio, como a gente já discutiu várias vezes, e esse ácido forte em água tem o hidrônio como a espécie ácida, a espécie doadora de prótons no meio. Então, o carbono carbonílico, utilizando os pares de elétrons, usa esse par de elétrons para capturar um próton do hidrônio. O par de elétrons deixado compensa a carga do oxigênio e com isso a gente tem uma carbonila protonada. Essa carbonila protonada, já discutimos bastante na aula anterior, é uma carbonila que aqui no começo a gente já tinha um carbono eletrofílico, pelos motivos que a gente já discutiu. Mas uma vez que o oxigênio está protonado, esse oxigênio se torna mais retirador de elétrons e o efeito disso é que este carbono é ainda mais eletrofílico do que o carbono de um grupo não protonado. Então, nesse momento, mesmo a água sendo um nucleófilo fraco, preguiçoso, um doador de par de elétrons lento, em função do maior caráter eletrofílico desse carbono, o oxigênio se sente mais fortemente atraído, né? Ocorre uma atração de natureza eletrostática mais forte e essa aproximação é mais rápida. Então, o oxigênio da água doa um par de elétrons para o carbono carbonílico, forma uma ligação, quebra a ligação π, que é mais fraca. O par de elétrons, então, da ligação π é deslocalizado na direção do orbital do oxigênio, compensando a carga. E aqui, no mecanismo básico, a gente tem uma etapa adicional. O nucleófilo que atacou foi a água e a água atacou e se ligou ao carbono, ainda contendo 2 prótons, e o resultado disso é que a gente tem um hidrato protonado. Para chegar ao hidrato como produto final, a gente tem que considerar a desprotonação desse grupo, que neste caso, a espécie básica presente no meio é só o oxigênio da molécula de água. Então, a água usa o par de elétrons para capturar o próton, deixa o par de elétrons para compensar a carga e ocorre a formação do hidrato. Então, na catálise básica, nós temos o ataque direto de uma base forte. Na catálise ácida, nós não temos base forte. Na catálise ácida, a gente melhora o eletrófilo. O eletrófilo se torna mais reativo por protonação do oxigênio e isso faz com que a reação se processe mais rapidamente. Bem, outro reagente de adição que a gente viu lá no comecinho, naquele resuminho que a gente viu, é o álcool. Então, pode ser água, pode ser álcool como reagente de adição. Quando o reagente de adição é um álcool, essa adição pode levar a 2 produtos. Um produto são os M-cetais e um segundo produto são os acetais. Então, a carbonila, que carbonila a gente está discutindo, sempre é bom ter isso em vista. Essas reações são reações típicas
de carbonilas de aldeídos e de cetonas. Então, um aldeído ou uma cetona, na presença de álcool, vão reagir da mesma forma que a adição de água, ou seja, o oxigênio vai usar o par de elétron, não ligante, para atacar o carbono carbonílico, se ligando ao carbono carbonílico e quebrando a ligação π. Com esse ataque de uma molécula de água ao carbono carbonílico, ocorre então a introdução, a adição de um grupo OR, considerando as etapas de desprotonação necessárias para que esse grupo seja neutralizado. Então, ocorre a adição de um grupo OR. A adição de dois grupos hidroxila, nós vimos que levou à formação de um grupo conhecido como hidrato, que foi o slide anterior. Quando um carbono tem de forma geminal um grupo OR e um grupo OH, isso dá origem a um outro grupo funcional que é conhecido como M-acetal. O prefixo M indica metade, então o M-acetal é metade de um cetal, Ou seja, o grupo contém apenas um grupo OR, um grupo alcoxila. Então, o que seria um cetal inteiro? Se metade de um cetal é um carbono ter de forma geminal uma hidroxila e um grupo OR, um cetal inteiro seria considerar que uma carbonila pode reagir com dois equivalentes de álcool, e ao reagir com dois equivalentes de álcool, essa hidroxila que constitui o oxigênio, que era da ligação carbonílica, ela é eliminada e no final da reação esse carbono tem ligado de forma geminal dois grupos OR. Quando os dois grupos OR estão ligados ao carbono de forma geminal, a gente tem um cetal inteiro, que a gente chama então de grupo funcional acetal, tá? Então, esse é o potencial de uma carbonila de aldeído de cetona, que é da reatividade com dois equivalentes de álcool. Reagiu com um, M-cetal, reagiu com dois, acetal. Normalmente, o grupo funcional M-acetal, eles são difíceis de serem isolados e normalmente não são isolados como produto da reação. A reação prossegue e, considerando aquelas questões de estabilidade em relação ao carbono sp3 que a gente já discutiu para outros grupos, nós temos um equilíbrio então entre a forma ceto e a forma o produto de adição. Então, considerando esse equilíbrio entre a forma ceto e o produto de adição, que é o acetal, a gente, nesse equilíbrio, sabe que se esses grupos forem volumosos, a reação acontece de forma reversível, no sentido de eliminar um dos grupos, ou seja, adição seguida de eliminação, um dos grupos é eliminado e a forma ceto é restabelecida. Então, de que forma a gente pode discutir essa reação e pensar uma forma de deslocar esse equilíbrio no sentido da formação de quantidades adicionais de acetal? Ou seja, dependendo do tamanho dos grupos alquila, nós sabemos que a forma ceto é favorecida. Mas digamos que a gente queira na reação ter como produto a formação do acetal. Experimentalmente, o que a gente pode fazer para o acetal se formar, ou seja, para o equilíbrio ser deslocado na direção do acetal? Uma estratégia é remover a água, tá? Então, quando a água se forma, como aqui nós temos a formação de um produto orgânico e aqui nós temos a água, a reação ela é feita dentro de um balão. Essa reação pode ser feita acoplando-se uma coluna de destilação. Durante a reação, quando a água se forma, a gente percebe que a reação está acontecendo, a formação de água está acontecendo, porque vai haver a separação de fases. Nós vamos observar duas fases, uma fase orgânica e uma fase aquosa. E ao ver a formação dessa fase, como está sob aquecimento, nós podemos fazer a destilação da água, ou seja, a água pode ser retirada ao longo da reação e à medida que a água vai sendo retirada, um dos produtos dessa reação vai sendo retirado, o equilíbrio vai sendo deslocado nessa direção, no sentido de compensar
a molécula que está sendo retirada da reação. Ou seja, a gente tira a água, o equilíbrio é deslocado no sentido de compensar a retirada de água, formando mais água e, consequentemente, formando mais acetal, tá? Então, o tempo todo eu estou falando para vocês que essas reações, elas dependem do equilíbrio, o equilíbrio favorece a forma ceto, mas nós podemos resolver este problema trabalhando com o equilíbrio, deslocando o equilíbrio, tá? Eu vou deixar um exercício mostrando essa aparelhagem para que vocês vejam como ela seria no laboratório e para que vocês tenham uma visualização melhor. Bem, como eu falei, o M-cetal é difícil de isolar, então normalmente nas reações a gente isola o acetal, que é o grupo substituído com 2 grupos OR. Mas no meio bioquímico a gente percebe uma outra coisa. As moléculas de açúcar, como por exemplo a glicose, elas são sintetizadas como uma forma aberta, né? Tem uma forma aberta que é a forma de síntese do açúcar inicialmente, mas os açúcares eles tendem a estar presente no meio biológico numa proporção quase que também quantitativa da sua forma fechada, formando anéis de 6 membros. Então, a glicose no meio biológico ela é encontrada na forma cíclica e não na forma aberta, preferencialmente. A forma aberta está presente nesse equilíbrio em torno de só 0,2%. A forma fechada está responsável pela outra porcentagem. E essa forma no qual a glicose é encontrada nas nossas células é num grupo do tipo M-cetal. Percebam, né? Este carbono aqui tem uma ligação com o grupo OH e geminal tem aqui um OR, né? Um O ligado ao grupo alquila. Então, esse é um grupo M-cetal, presente nas moléculas de açúcar, num dos carbonos, né? No carbono do açúcar mais importante para a gente entender como os açúcares atuam no nosso organismo, que é o carbono anomérico. Então, é um grupo M-cetal, é uma exceção daquilo que a gente vê dentro do laboratório, porque aqui é o que a gente encontra, muitas vezes, a gente encontra preferencialmente no meio biológico, é a forma M-cetal. A formação do M-cetal, então, da mesma forma que a formação do hidrato, pode ser catalisada por ácido. E aí o raciocínio é o mesmo que a gente vem estabelecendo. Então, a carbonila de aldeídos ou de cetonas, que tem um dipolo, na presença, então, de ácidos, vão sofrer protonação. Vou mostrar mais uma vez para ficar claro. Quando a gente diz que a reação é de adição de formação de M-cetal, ou seja, adição de álcool, esse meio não tem água. Então, esse meio tem álcool. Então, o solvente prótico aqui é o álcool. Então, quando tem catálise ácida, significa que a gente adicionou um ácido forte como o ácido clorídrico, que a gente já vem discutindo. Então, o ácido forte nesse meio alcoólico, esse ácido forte, então, ele vai sofrer ionização, mas quem vai promover essa ionização é o solvente prótico, que é o álcool. Então, quem captura o próton para liberar a base conjugada aqui é o álcool. Então, nessa reação que a gente tem é que a espécie doadora de prótons equivalente ao íon hidrônio, já falei isso para vocês, é o íon oxônio, que é aquele gerado a partir da protonação de uma molécula de álcool. E aqui é a saída da base conjugada, que é o íon cloreto. Então, é isso que eu estou mostrando aqui nessa etapa, né? Quem está atacando é o oxigênio do dipolo da carbonila, capturando um próton que foi fornecido pelo álcool protonado, que neste caso é o solvente e o reagente da reação. Então, a protonação, já discutimos, é uma catálise porque aumenta a eletrofilicidade do carbono carbonílico. Esse carbono mais deficiente, ele atrai o álcool não protonado, que atua como nucleófilo, que apesar de ser um nucleófilo neutro, é um nucleófilo bastante eficiente nesse caso, porque o ataque não é a carbonila neutra, mas sim a um cátio-oxônio, onde o carbono eletrofílico está mais reativo. Com esse ataque, vocês já sabem, quebra a ligação π, compensa a carga positiva e a gente tem a formação do intermediário tetraédrico. Esse intermediário tetraédrico, então, tem um carbono contendo 4 ligações, né? É um carbono hibridizado sp3. O álcool que atacou ainda está protonado,
Na etapa seguinte, quem pode capturar esse próton, desprotonar este grupo, é uma outra unidade de álcool que atua como base, captura o próton, o par de elétron deixado compensa a carga, e com isso a gente tem aqui a formação de um grupo M-cetal, ou seja, um carbono que de forma geminal tem um grupo OR e um grupo OH. E no final o meio permanece ácido, protonando aqui a molécula de álcool. Esse grupo M-cetal, né, essa etapa, é uma etapa então que ocorre, que a gente pode considerar o M-cetal como um produto, mas como foi dito anteriormente, esse produto ele tende a não ser tão estável e uma segunda unidade de álcool pode reagir com esse produto de adição, levando o M-cetal a um cetal inteiro, tá? Mas antes de mostrar a formação do cetal ou acetal, vamos discutir essa mesma reação catalisada por base, para ficar bem claro, da mesma forma que a gente fez para o hidrato. Então a diferença é que em meio básico, quem ataca não é o álcool, o nucleófilo não é o álcool, é o alcóxido. Alcóxidos nós já discutimos, né? O alcóxido, como é que ele pode ser gerado no meio? O alcóxido ele pode ser gerado, né, como por exemplo o alcóxido de sódio, ele pode ser gerado considerando que o álcool, que é o solvente da reação, foi tratado com, por exemplo, hidreto de sódio ou sódio metálico. Então, essa espécie negativa ela é gerada antes da reação por esse tratamento do álcool com o NaH ou com sódio metálico. Então, como eu falei para vocês, aqui é uma catálise porque ao invés de usar o álcool, que foi o que a gente usou no slide anterior, aqui a gente usa uma base carregada negativamente. Então, esse ataque é mais rápido. Com esse ataque a gente tem, então, que o oxigênio ataca o carbono carbonílico, desloca o par de elétrons compensando a carga, e o resultado disso é a formação de um intermediário tetraédrico. Percebam, esse intermediário tetraédrico, então, tem esse oxigênio que recebeu o par de elétrons, então está carregado negativamente. Para ter a formação do acetal, do M-cetal, esse oxigênio precisa ser protonado e essa protonação é feita por uma molécula de álcool. Então lembrem-se, numa reação que tem alcóxido, significa que foi usado excesso de álcool. Então no excesso de álcool significa que algumas moléculas estão na forma molecular e algumas, isso é feito estequiometricamente, foram convertidas em alcóxido por essa reação aqui. Então, o meio reacional básico tem alcóxido e tem álcool, que é o solvente da reação. Então, a molécula de álcool cede um próton para esse oxigênio, protonando, e a gente tem a formação, então, do M-cetal. O grupo que saiu gera outro alcóxido, mas tá ok, porque se a catálise é básica, a gente regenera o meio básico e é isso que a gente espera mesmo. E aí, para ficar claro, vou aqui voltar. Quando a gente fala, então, que a reação ocorre em meio ácido, pela lógica, então, nós vamos pensar o quê? Não pode ter base forte. Então, todas as etapas do mecanismo vão envolver moléculas que estão neutras ou carregadas positivamente. Então, é isso que nós vamos pensar. Aqui, ó, neutro, positivo, 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 neutro. Ah, mas tem coisa negativa sim. Lá para mostrar a protonação do álcool, eu mostrei formando cloreto. Ok. Por que tá ok formar cloreto, mesmo que o cloreto seja carregado negativamente nesse meio que é um meio ácido? Tá ok porque o cloreto, vocês sabem, que é a base conjugada de um ácido forte. Então, o cloreto é uma base fraca. Então, em meio ácido, eu não tenho base forte, mas eu posso ter base fraca, que é a base conjugada dos ácidos fortes. Então, isso ok. Eu não posso gerar espécies orgânicas como bases fortes no meio que seja ácido. E já a análise do meio básico, a gente já fez hoje, vocês viram, então é a mesma coisa. Em meio ácido, as espécies são neutras ou positivas. Em meio básico, as espécies são neutras ou negativas. Então, é isso que a gente precisa acompanhar, tá? Bem, como eu falei para vocês,
vocês, os acetais, os hemicetais, eles são instáveis e muitas vezes não são isolados. E a reação prossegue para a formação do acetal, o acetal inteiro. Ou seja, um carbono que se liga a dois grupos OR, OR. De que forma isso vai acontecer? Isso vai acontecer se o composto carbonílico, o aldeído ou acetona reagir com dois equivalentes de álcool. E é isso que esse slide aqui mostra, a reação inteira. Então, o composto carbonílico, com seu dipolo, ocorre a protonação do oxigênio, e aqui é a etapa catalítica. O carbono carbonílico protonado mais eletrofílico, ele sofre o ataque da primeira molécula de álcool. Com esse ataque, o álcool se liga ao carbono carbonílico. Para o carbono não exceder o octeto, quebra a ligação π, compensa a carga do oxigênio. A entrada desse grupo é uma entrada que leva à formação de uma espécie carregada, porque o álcool ainda estava protonado. Na etapa seguinte, uma molécula de álcool não protonada atua como base e usa o par de elétrons para captar o próton. O próton, quando é captado, deixa o par de elétrons que compensa essa carga. E o resultado aqui é a formação do hemicetal e a regeneração, então, do meio ácido. O hemicetal formado, então, como eu falei para vocês, é uma espécie que não é muito estável, né? Tende a continuar reagindo para atingir a forma acetal. De que forma isso ocorre, tá? E aqui eu vou fazer um parêntese para já prever várias situações em exercício para vocês. Os reagentes de adição são água, álcool e amina. Lembrem-se, adição a quem? Adição a carbonila. Então, necessariamente, esses grupos atacam carbono carbonílico. Então, fujam da tentação de pegar um carbono sp3, e fazer uma reação de adição com carbono sp3. Fujam da tentação de tentar fazer SN2, que é atacar um carbono sp3 e deslocar um grupo durante esse ataque. Isso não ocorre. Isso não ocorre porque este carbono sp3 ele está ligado de forma geminal a dois grupos contendo pares não ligantes. Mandar mais par não ligante para este carbono, a aproximação desse oxigênio que vai atacar a este carbono sp3, ela é impossível. Aqui existe par de elétrons demais para que essa aproximação ocorra. Isso não vai acontecer. Então, a adição é a carbonila. Então, o que isso quer dizer? A primeira molécula de álcool atacou uma carbonila. Para a formação do acetal, para que a segunda molécula de álcool ataque o carbono, ele tem que ser carbonílico novamente. Então, é isso que ocorre aqui nessa etapa. O oxigênio da carbonila, ele vai ser eliminado. E vocês já sabem que para que um grupo seja eliminado em meio ácido, ele precisa ser eliminado como molécula neutra, ele tem que ser eliminado como água. Então, essa hidroxila é protonada pela molécula de álcool, que a gente discutiu no slide passado. Forma-se, então, o grupo protonado, né? Esse cátion oxônio, então, ele agora tem um grupo abandonador, e para que esse grupo abandone, isso vai acontecer com a assistência do par de elétrons do grupo OR. O oxigênio usa o par de elétrons para estabelecer uma ligação π com o carbono. Carbono, para não exceder o octeto, elimina o grupo abandonador, que é a água. Resultado disso é a formação, então, desse cátion oxônio, que é um cátion carbonílico. Esse cátion oxônio agora é muito reativo, é bastante eletrofílico. Então, agora uma segunda unidade do álcool pode reagir. Então, nessa etapa agora, o álcool usa o par de elétrons para atacar o cátion oxônio. Com isso, o par de elétrons leva à formação de uma nova ligação,
quebrando a ligação pi, que é usada para poder compensar a carga positiva do catioxônio, e com isso a gente tem a entrada da segunda molécula de álcool. Com esse ataque, então, a gente tem a formação de um segundo intermediário tetraédrico protonado, cuja uma molécula de álcool atuando como base captura o próton, compensa a carga, e aqui a gente tem então a formação do acetal. Tá? Então percebam, qual que é o detalhe importante aqui? O detalhe importante está aqui, gente, ó. Da gente entender que a reação de adição é feita de forma muito simples, só esses 3 reagentes, a lógica é só essa, mas a grande questão é entender que a adição, então, é sempre a carbonila, e se o reagente de adição acontece, então, com 2 equivalentes, nós precisamos ter 2 carbonilas. Então, aqui a gente tinha uma, e durante a reação uma outra carbonila se forma para que o segundo equivalente de álcool possa se adicionar. Bem, existem muitos interesses sintéticos em relação a essa reação, vou mostrar um exemplo específico para vocês, mas já adianto que essa reação então de formação de acetal é uma reação que ocorre, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma reação promovida com o uso de álcool. E o álcool que leva à formação do acetal é o álcool anidro. Para quem não se lembra dessa palavra, a expressão anidro está associada então a um meio livre de água. Então, quando a reação é feita com álcool anidro em meio ácido, mas livre de água, a reação acontece com a formação do acetal. Agora, se o acetal pronto for colocado em meio aquoso com catálise ácida, a reação prossegue no sentido inverso, ou seja, a água consegue hidrolisar o acetal, quebrar o acetal e restituir a forma ceto, ou seja, a forma que tem o grupo carbonila, que pode ser a forma ceto de uma cetona ou a forma ceto de um aldeído, tá? Então, aqui eu mostro, já adianto, depois a gente vai discutir uma situação de aplicação para isso, mas essa formação de acetal ela é interessante porque ela está sujeita à hidrólise, e essa hidrólise então pode levar a restituir o composto carbonílico pela adição de meio aquoso com catálise ácida, tá? Bem, para mostrar uma aplicação prática dos grupos acetais, eu mostro para vocês uma aplicação que são os acetais como profármacos. Esses grupos são muito utilizados como profármacos. Para o pessoal da química que talvez não conheça esse termo, os profármacos são substâncias farmacologicamente inativas, que são convertidas pelo corpo em substâncias ativas. E muitas estratégias, então, para obtenção de profármacos, passam, então, pela formação de grupos contendo acetais. Um exemplo específico que eu mostro para vocês é a fluocinonida. A fluocinonida é então um profármaco que é utilizado, vendido na forma de cremes, e esse profármaco é vendido na forma de cremes para fazer tratamento tópico de eczemas ou outros problemas de pele. Por que ele é um profármaco? Ele é vendido então contendo esse grupo, que é um grupo acetal. Vejam que é um grupo acetal. Esse carbono é um carbono então sp3 que tem um grupo OR. Então esse carbono é um carbono acetal. Só que essa forma, a forma contendo um grupo acetal, é a forma inativa da substância química. Então é um profármaco. Quando essa molécula, então, ela é utilizada na pele, ela é convertida em sua forma ativa, ou seja, no fármaco ativo, dentro do próprio local onde vai acontecer o seu efeito, né, a sua atividade biológica. A atividade biológica desse medicamento, então, está associado não ao grupo acetal, mas está associado com as 2 hidroxilas livres. Então, no meio biológico, acontece a hidrólise, né, promovida então pela água presente na pele, que vai hidrolisar o acetal, sendo convertido na sua forma livre. Tá, por que então administrado o profármaco e não o fármaco na forma de medicamento?
A pele, ela tem várias funções importantes, incluindo a prevenção de absorção de substâncias estranhas. E esse efeito, então, que a pele tem de barrar a absorção de compostos estranhos e potencialmente tóxicos, ele é mais pronunciado para moléculas que contenham grupos hidroxilas. Então, essas moléculas que contêm grupos polares, elas têm difícil absorção pela pele, tá? Então, elas têm uma baixa permeabilidade dérmica. Então, para resolver este problema, para contornar esse problema, os dois grupos hidroxila, então, são temporariamente convertidos em acetal, e uma vez convertidos em acetal, esses grupos, então, fazem com que essa porção da molécula tenha uma polaridade reduzida, né? Essas hidroxilas sejam temporariamente a polaridade reduzida em função da formação desse grupo, e aí esse medicamento, a fluocinonida, ele é capaz de ser absorvido pela pele de forma mais profundamente, chegando às camadas mais profundas da pele. Então acontece a hidrólise e os grupos ativos são liberados e a atividade, então, ela ocorre, né, na forma livre desse fármaco, tá? Então, esse tratamento ele é mais eficiente sendo feita a administração do profármaco do que utilizando o fármaco propriamente dito, porque o fármaco contendo as hidroxilas livres não iria penetrar nas camadas mais internas da pele e, portanto, não poderia alcançar o seu alvo de ação, tá? Então, essa é uma estratégia utilizando esse tipo de grupo funcional que a gente viu na aula de hoje. E aí eu já deixo aqui para vocês uma atividade extra. A atividade extra, então, que eu coloco para vocês é que vocês discutam a hidrólise desse grupo acetal para liberar a forma ativa desse fármaco, tá?